E aí, beleza? Bem-vindos ao canal, mais uma vez aí. Bom, esse vídeo aqui que eu tô fazendo é o seguinte. Eu fiz um vídeo de 5 minutos inscrevendo esse projeto aqui no Salão URGS Jovem. E eu fiquei de fazer um vídeo maior explicando com muito mais detalhes sobre o projeto. Por quê? Porque o vídeo que tá lá, ele tem 5 minutos, porque era o tempo máximo que eu tinha pra explicar a ideia. Só que eu acho que vale muito mais, eu acho que vale a pena explicar com mais detalhes essa ideia. Então eu vou estar explicando ela bem mais completa aqui, tá? Esse aqui é só a página inicial do site. Tem umas animaçãozinhas aqui. Só que daí o que acontece? Quando eu tava fazendo o projeto, assim, essa página aqui do jeito que tá, com essas animações, até tipo eu pensar em como que eu ia fazer ela e tal, pensar em como eu ia fazer o projeto em si, eu acabei demorando um pouco de tempo, assim, sabe? Porque quando eu comecei a fazer o projeto, eu nem tinha uma ideia muito formada sobre o que eu ia fazer, sabe? Tipo, eu fui montando assim, vi que ia ser um negócio sobre votação, só que não era nada muito certo. Então, só essa página inicial aqui, eu acho que eu demorei uns 3 dias pra fazer, porque eu realmente não fazia ideia do que eu ia fazer. Mas aí depois que eu ficou mais claro como eu ia fazer, sei lá, acho que em 5 dias eu fiz praticamente a parte mais grossa do site, sabe? A parte mais importante, assim. Tá. Aí, isso aqui, por exemplo, esses links, ó, eles não levam pra nenhum lugar, porque eu achei que não valia a pena fazer. Tipo, isso daqui ia ser meio inútil em relação à ideia principal do projeto, sabe? Eu vou estar explicando agora o que é o projeto pra quem não viu aquele vídeo de 5 minutos, tá? A ideia do projeto é o seguinte, ó. Atualmente, na política aqui no Brasil, a gente tem um sistema de representatividade, né? Isso é, a gente vota em deputado, senador, e esse pessoal, eles têm ali os projetos de lei, eles podem fazer emendas, se eu não me engano, e a gente só vota neles. Eles criam os projetos de lei, eles desenvolvem ali as pautas, sabe? E eles mesmos votam pra ver o que passa e o que não passa, né? É mais ou menos assim, lógico que não é bem como eu falei, mas e aí, qual que é a ideia? A ideia dessa plataforma aqui, o Populares, é instaurar um sistema de democracia participativa. O que seria isso? É onde todo mundo pode votar, tipo, literalmente todo mundo, tá? Todo mundo que tem acesso à internet, lógico. E aí o que acontece? No Brasil, atualmente, 82,7% da população tem acesso à internet. Então, assim, por mais que ainda não seja o ideal, a gente está cada vez mais caminhando para transformar esse projeto aqui, para viabilizar esse projeto nesse sentido social, de que todo mundo tem acesso, sabe? Aí, qual que é a ideia? O workflow aqui do projeto funciona assim, ó. O projeto, ele tem 3 tipos de usuários, tá? Ele tem o usuário técnico, o usuário político e o eleitor. Como é que funciona? O político, ele tem ali a conta dele, tá? Nessa conta dele, ele tem 3 classificações, que é deputado estadual, deputado federal e senador, tá? O senador e o deputado federal, as pautas que eles criam são pautas de escopo federal. Então elas vêm pra cá, ó. Pautas federais. Já os deputados estaduais, as pautas deles vêm pra cá. Eu não tô logado. Se eu tentar acessar alguma pauta, olha, alguma listagem, ele me manda para a área de login. Por quê? Porque como o meu usuário não está logado, ele não sabe de qual estado eu sou. A ideia do projeto aqui é o seguinte, quando eu tentar acessar uma pauta estadual, ou mesmo tentar ver as pautas, eu preciso estar logado para fazer isso. Porque a ideia é que só eleitores e, enfim, só quem tá logado consegue acessar, tá? Isso é detalhe, tipo, dá pra mudar e tal. Aí é o seguinte, o político, ele vai criar a pauta, eu já vou mostrar isso com mais detalhes. Essa pauta, ela vai ser analisada por um técnico. Por quê? Porque eu acho que tem que ter alguma, não é uma barreira, mas tipo, porque lógico, o técnico não vai ver se faz sentido ou não. O que o técnico vai fazer é, nesse caso aqui específico que a gente está fazendo, é ver se o político escreveu o markdown corretamente, tá? Mas num caso real, é bem provável que antes dessa pauta entrar em votação, tenha que ter algum tipo de aprovação, sabe? Eu acho legal ter essa barreira antes de enviar direto, daí eu já criei isso, tá? No protótipo é sobre a desculpa do Markdown, e eu já vou mostrar. Eu vou logar aqui o meu usuário, tá? Esse meu usuário aqui, ele foi cadastrado como um senador, ele também é técnico, então ele é eleitor, técnico e senador, tá? Aí aqui, ó, se eu vim aqui, como ele é técnico, político e eleitor, ele tem acesso à área do técnico e à área do político. Eu vou entrar na área do político, aqui eu posso criar uma pauta. Essas informações aqui eu já deixei presetada porque eu estava preenchendo o banco de dados, daí eu acabei esquecendo de tirar. Mas olha só, eu vou criar aqui uma pauta.
Eu vou chamar de pauta para o vídeo, tá? Esse é o título da pauta. Eu vou selecionar aqui o assunto educação. Eu vou botar aqui os autores. Qual que é a ideia? Por que tem autores aqui, né? Porque quem está enviando a pauta, no banco de dados, a tabela vai salvar como o responsável, tá? Isso porque não necessariamente o político vai estar enviando a pauta. Às vezes tu tem ali um projeto de lei que tem mais de um político envolvido, ou tem mais de um autor, tem mais de uma pessoa ali que está participando. Além disso, como o político ele pode gerenciar uma equipe, onde essa equipe pode publicar as pautas por eles, né? Como se fossem os assessores dele e tal, que isso acontece já atualmente. Aqui na área dos autores, quem está enviando pode ser algum assessor do político, e daí na área dos autores ele vai botar o nome do político, lógico. Porque quem vai ficar salvo como responsável vai ser o assessor dele. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui a tabela do banco de dados para clarear melhor essas informações. Mas aí, como sou só eu vou botar aqui, ó, Ângelo Schuller. Aqui nas palavras-chave eu vou botar teste, vírgula, exemplo. No resumo eu vou deixar assim. Aí, ó, qual que é a moral? Aqui na pauta eu criei um sistema de Markdown. Eu podia ter pego Tem alguns componentes de input já que tu pode adicionar e ele já formata o texto pra ti, já transforma em Markdown e tal. Só que eu queria fazer tudo do zero mesmo, sabe? Tudo de autoria. Daí eu criei um sistema aqui de Markdown eu mesmo. Daí assim, isso aqui do primeiro hashtag até o sexto hashtag seria um H1, H2 e tal. Isso aqui é pra marcar um parágrafo, aqui é pra começar uma lista. Aqui é para deixar em negrito, aqui itálico, e isso aqui é para criar uma linha horizontal. Então vamos só fazer um exemplo aqui, ó. Título de exemplo. Vou criar um parágrafo. E vou criar outro aqui. Tá, assim tá bom. Tá, eu vou enviar essa pauta, tá? Quando eu envio essa pauta, o que acontece? Ó, pauta criada com sucesso, aguardando análise. O que seria essa análise? Essa análise, ela é aqui da área do técnico, ó. O técnico, ele pode vir aqui na área do técnico. Se ele vir aqui na última pauta criada, vai estar aqui, ó, pauta para o vídeo. Ele pode aprovar, pode visualizar essa pauta, né? Aqui na visualização ele tem acesso ao Markdown para ver se funcionou, se tá certo. Nesse caso, ó, tá certo, tem um título e tem um parágrafo ali. E ele pode deletar. Essa deleção é lógica, tá? Não é física. Então aqui ele vai aprovar. Beleza, aprovei. Como é que eu faço para acessar essa pauta agora? Eu sei que essa pauta é federal, porque o meu usuário foi cadastrado como senador. Então se eu vim aqui nas pautas federais, eu tenho acesso aqui, ó, nas pautas em votação, eu tenho acesso a ela. Eu posso vir aqui em ver mais. Aqui em ver mais, eu vou vir aqui no último item da lista. E ela tá aqui, ó. Pauta para o vídeo. Vou clicar nela. Posso fazer a votação aqui. Pauta para o vídeo e tal. Tá ela aqui. E outra coisa aqui, ó. Talvez possa ter ficado se perguntando, né? O que é essas pautas passadas? Isso aí é o seguinte. Cada pauta, quando ela é criada, quando ela é aprovada, ela recebe 3 meses de prazo até que ela termine. Quando passa esses 3 meses de prazo, eu tenho um cron job rodando aqui no meu servidor, que todo dia às 2 da manhã ele checa se alguma pauta já passou do prazo. Se já passou do prazo e a votação não tá igual, tipo, não tá 20-20, uma tá ganhando, ele pega, guarda o resultado dessa votação e salva a pauta aqui. E aí tu mesmo assim pode acessar essa pauta e tal, ver o resultado, etc. Aí olha só, vamos supor que eu quero procurar nossa pauta. A gente botou ali a palavra-chave teste e praia. Não lembro. Eu vou botar só teste aqui. Vamos pesquisar. Aqui, ó, pauta para o vídeo, tá? Aquilo ali só tô mostrando mesmo o sistema de pesquisa, como é que eu fiz. Aí o sistema de pesquisa é o seguinte. Ele quebra nos espaços, vírgula, essas coisas. Ele quebra e bota um traço. Aí, tipo, depois ele só compara, entendeu? Se eu botar teste praia, ele não vai considerar aquilo uma string só. Ele vai quebrar em 2 strings, teste e praia. Se nas minhas palavras-chave lá que eu salvei eu tiver teste, mesmo que eu tenha escrito teste praia, ele vai dar um match com aquilo, tá? Beleza. Vou começar a mostrar agora. Ah, daí olha só. Eu não votei, né? Daí aqui não tem nenhum, eu acho. Ah, não, tá, eu já tinha votado. Como eu votei, ó, tem algumas pautas aqui e tal. Daí aqui eu tenho o meu voto. Tipo, se eu tentar votar de novo, ó, não consigo, tá?
E eu tô dizendo que eu não consigo não porque não tem um botão. Porque se eu tentar enviar um post com o meu voto, ele vai retornar um 403 pra mim, tá? Tá, então tá. Aqui a parte do site aqui, mostrando mesmo, já deu pra entender, eu acho, né? Então agora vamos pro código, tá? Vou começar falando aqui do banco de dados, como é que funciona, tá? Eu tenho aqui a tabela de usuários. Na tabela de usuários, o que acontece? Eu não criei uma tabela para os políticos, uma tabela para o técnico e uma tabela para o eleitor. Eu podia ter feito isso, é lógico, tipo, muito fácil de implementar, só que o problema é que daí depois eu ia ter que criar outros sistemas de login. E aí isso ia tirar um pouco mais de tempo, e como isso aqui é só um protótipo, eu achei que não valia a pena, tá? Mas é lógico que numa situação real, tu não vai criar uma tabela de usuário só e fazer o que eu fiz. Porque o que eu fiz? Eu botei aqui, ó, político, daí isso aqui é um boolean, tá? E o que isso significa? Esse boolean, o default dele é false. Então, tipo assim, quando o cara se cadastra, ele vai automaticamente ser cadastrado como não político. Daí, um administrador, ele tem acesso ao banco de dados, ele pega esse cara aqui e torna true. Então ele pega e deixa o cara como político, entendeu? E tipo, fica bem claro por que isso aqui não é bom de se fazer, né, desse jeito. Só que, mesmo por causa de questão de tempo, eu fiz assim. Então é uma tabela só, que daí aqui, se o cara é político, vai ser preenchido isso daqui, se o cara é técnico, vai ser preenchido isso daqui, tá? Lembra que eu falei das pautas? Aqui nas pautas, nós temos um campo diferente para o responsável e para o autor. O autor é aquele field que a gente preenche, que a gente bota quem são os participantes da pauta. O responsável é um inteiro. O que é esse inteiro? É o ID de quem está enviando. Então, tipo assim, ó, se o Ângelo está enviando a pauta, o Ângelo ele tá autenticado, lógico. Como ele tá autenticado, eu tenho acesso ao ID dele. Eu pego o ID desse usuário e salvo aqui nesse Tiny Integer, tá? Então, tem o responsável e os autores. Aí aqui também tem o escopo. O escopo também é automaticamente preenchido. Por quê? Porque aqui, ó... Deixa eu salvar aqui. Na minha tabela de usuários, eu tenho aqui isso aqui, ó. Eu tenho o político tipo. Daí ele é 1, 2 ou 3. 1 é deputado estadual, 2 é deputado federal e 3 é senador. Lá no meu servidor, quando ele está recebendo o post da pauta, ele verifica qual é o tipo político de quem está enviando a pauta. Se o tipo político é um, que é deputado estadual, ele salva aqui no escopo estadual. Se é 2 ou 3, ele salva federal, entendeu? É assim que ele diferencia quais pautas vão para a área pautas estaduais e quais pautas vão para a área pautas federais, tá? Daí isso aqui também, muito fácil, né? Tipo, aqui as palavras-chave ele só dá um regex para separar as palavras e tal. Aqui tem ele salva o assunto, resumo, pauta. Aqui, ó. Agora falando um pouco sobre segurança, tá? Porque, tipo, é lógico que eu explicando isso tudo aqui do projeto, tu deve ter ficado pensando, mas isso claramente não é muito seguro, né? Porque, tipo, é muito fácil de fraudar internamente, é muito fácil de... fazer um ataque externo até eu não diria que é tão fácil, mas fraudar internamente é muito fácil e o anonimato do voto tá completamente deixado de lado, né? Só que a ideia aqui é o seguinte... Esse protótipo, ele é um protótipo, ele não é como seria aplicado numa situação real. Aqui no protótipo, a gente tem acesso aqui à linha de votos negativos e a linha de votos positivos. Isso aqui é só um contador, tá? Conforme a pessoa vota, ele incrementa isso aqui ou isso daqui, tá? Aqui o resultado final é quando termina a votação. Aqui esse status é o seguinte, ó. O status é o seguinte, quando a pauta é criada, ela vem como status 3, que é precisa de aprovação. Se ela é aprovada, ela vem para status 2, que é em votação. Quando termina a votação, ela passa para o status 1. Quando ela é deletada, ela passa para o status 4. Então ela não é literalmente deletada, ela é deletada logicamente, tá? Aqui é a data final que é salva. E aí agora, vamos voltar para a segurança, né? Agora que eu já terminei de explicar a pauta. A segurança do projeto é o seguinte, numa situação real, a minha ideia é que fosse utilizado num sistema de blockchain, tá? Por quê? Aqui eu expliquei é que assim, eu não sou especialista em blockchain, tá? Então eu tô estudando bastante o assunto. Quando eu escrevi isso aqui, eu não entendia do jeito que eu entendo agora, que ainda assim não é muito, mas agora eu entendo um pouco mais.
E aí eu alterei aqui um pouco as ideias do que eu escrevi aqui nessa página de Entenda, tá? A ideia seria o seguinte: cada pauta seria um sistema de blockchain, tá? Como cada pauta é um sistema de blockchain, quando o usuário ele envia o voto dele, esse voto, o usuário é autenticado e só o voto é contabilizado na blockchain, tá? Daí, assim, mesmo sendo um sistema de blockchain, como provavelmente o único nó dessa blockchain seria o servidor do governo, ele logicamente consegue manipular, porque tem mais de 51%, entendeu? Só que daí, qual que é o esquema? O usuário, quando ele vota, ele vai receber um hash que vai comprovar o voto dele. O usuário vai continuar com o anonimato do voto, porque ele, olhando o hash, ele não faz ideia do que aquilo significa. Se ele votou positivamente, se ele votou negativamente. Só para especificar aqui, o hash é uma sequência de caracteres resultantes de uma criptografia. Então, tipo assim, aquilo lá não é o voto dele, aquilo lá é o hash, tá ligado? Se tiver uma fraude interna e quiserem fazer uma audição dos votos, aquele hash, se ele bater com um bloco equivocado, um bloco que não condiz com o voto da pessoa, não vai dar o mesmo hash. Então tu consegue ver que houve ou não fraude, tá? Essa é mais ou menos a ideia. Ainda precisa ser muito bem estruturado e eu ainda estou estudando bastante sobre isso para tentar implementar, né? Sobre fraude por parte do usuário, né? Tipo, o que vai impedir o cara de ir lá e criar uma conta e sair votando? Porque o governo, logicamente, ele tem um banco de dados onde ele tem ciência de quais CPF existem e quais CPFs não existem, né? Então, tipo assim, o cara não consegue criar uma conta com CPF que não é dele. Aqui, quando a gente vai fazer um cadastro, no protótipo, eu não estou pedindo nenhum documento escaneado, né? Porque precisa implementar a inteligência artificial para checar os dados e tal, e aí também ia ficar um pouco mais complexo. Mas a ideia é que numa aplicação real, a pessoa simplesmente bote o nome dela, um e-mail, senha, confirme a senha e o CPF dela. Isso aqui, na verdade, nem precisa, né? Porque a partir do momento que ela colocar o CPF, o governo automaticamente vai saber quem ela é, o estado dela e qualquer outra informação. Tudo que ela precisaria fazer para comprovar que é ela, como eu faria? Eu pediria para ela escanear o documento de RG e também a certidão de nascimento, porque só o documento de identidade, né, mesmo não é tão seguro, porque às vezes, tipo, eu mesmo já perdi minha carteira e perdi meu documento junto. Então, não é tão seguro dessa forma. E seria mais seguro pedir também a certidão de nascimento, né? Beleza. Então, acho que eu expliquei bastante aqui do projeto, mostrei aqui as tabelas, né? Eu acho que não vale muito a pena aqui ficar entrando em relação aqui aos controllers do projeto ou as outras rotas, essas coisas, porque sinceramente ali a parte de controllers tem bastante código que podia ter sido reaproveitado, tá? Acabei não reaproveitando porque, como estava funcionando e é um projeto onde a parte principal não é o código, né? Na apresentação desse projeto lá no Salão URGS, a parte principal realmente é mostrar aqui a parte da a vitrine do projeto e explicar um pouco sobre a ideia por trás da concepção dele. Então eu achei que não tinha necessidade de ficar me preocupando tanto com isso, eu não tinha nada muito bem estruturado na hora que eu comecei ali, tanto os controllers como o projeto em si, então eu ia modificando umas coisas, daí eu tinha que começar a modificar tudo, e se eu fosse reaproveitar aqueles códigos, por mais que logicamente é muito, muito viável de fazer isso, eu acabaria tendo que investir mais um tempo naquilo. E no momento eu acho que vale mais a pena eu estudar a blockchain para tentar fazer a implementação dela aqui. Então é isso. Eu espero que tu tenha gostado desse projeto, tá? Se tu gostou do projeto aí, tu pode dar um like no vídeo, tu pode comentar, pode se inscrever no canal. É isso aí, pode compartilhar também se tu compartilha dessas minhas ideias. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção, valeu!